Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. E o tema desse vídeo é função exponencial. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar apresentando uma função exponencial especial, que é uma função que ela é uma generalização, digamos assim, da função exponencial anterior. Ela vai ser dessa forma aqui, ó, y igual a b vezes a elevado a x. A parte a elevado a x não tem tanto problema. O a tem que ser maior que zero, diferente de 1, que é o que a gente já vem admitindo nos vídeos passados. E esse b aqui, ele basta que ele seja não nulo. Ele pode ser qualquer número real, mas ele não pode ser zero. Por quê? Se ele for zero, vai ficar zero vezes a elevado a x, vai dar sempre zero. Nós temos uma função constante, aí não tem graça. Tá certo? Então o que acontece? Esse tipo de função aqui, ele se parece muito com a função exponencial comum, né? Até mesmo a questão do gráfico, nós só precisaremos de dois pontos, que são os pontos 0 e a imagem de 0, e 1 e a imagem de 1. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu jogo 0 na minha função, eu tenho aqui, ó, f de 0 vai ser o quê? B vezes a elevado a 0. A elevado a 0 é o quê, gente? É 1. Então vai ficar b vezes 1, que vai dar b. Então daqui eu tenho o pontinho 0 em x, b em f de x ou y. Jogando 1 na minha função, eu vou ter b vezes a elevado a 1, vai ser b vezes a, né? Então, isso induz o ponto o quê? A entrada 1 e saída b vezes a. Então, vamos só completar esses gráficos aqui. Aqui eu fiz um esqueminha com 4 tipos diferentes, mas é fácil entender esse esquema, você não precisa nem decorar tanto ele. Por quê? Porque a própria marcação desses pontos aqui já lhe dá uma boa ideia do tipo de gráfico que você vai ter. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando b é positivo, eu estou multiplicando minha potência a elevado a x, por exemplo. Eu estou multiplicando aqui 3 vezes 4 elevado a x. Perceba que minha função continua sempre positiva. Por quê? 4 elevado a x é um número que é sempre positivo, né? As saídas são sempre positivas, vezes 3, ou seja, vai dar sempre positivo. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter essa situação aqui, caso a seja maior que 1, e vou ter essa, caso a seja menor que 1. Vai se parecer muito com o caso anterior. A diferença está na marcação aqui no gráfico. Ó, porque 0 vai em quem? Antigamente, quando eu só tinha a elevado a x, 0 ia em 1. Só que agora ele vai em b. E agora o 1 vai em quem? Antes ele ia no A, só que agora ele vai em B vezes A. Quando eu falo antes, eu estou dizendo no caso que eu só tinha A elevado a x, que são os casos anteriores. Então marquei aqui. Se o A está entre 0 e 1, note, isso não muda nada. Por exemplo, eu tenho essa função aqui, 3 vezes 0,5 elevado a x. Esse número continua sendo positivo. Quando eu levo um número, né, mesmo que ele esteja entre 0 e 1, ele não muda de sinal. Então minha função está toda acima. Então ela continua indo nos casos que a gente conhece, de funções acima do eixo x. Só que nesse caso você vai perceber o seguinte. Quando eu jogo 1, vai em B. Beleza. Não. Quando eu jogo 0, vai no B. Ó. Marquei aqui. E quando eu jogo 1, vai em B vezes A, que é um número que necessariamente é menor que B. Por quê? Porque o A ele está entre 0 e 1. Né? E o B está aqui. Então se eu multiplico um número por um número que está entre 0 e 1, ele diminui. Beleza. Então você percebe que o gráfico bate certinho. Certo? Então você liga assim. Agora, tem uma variação que é o seguinte. Esse B aqui pode ser positivo, foi o que a gente estudou aqui nesse primeiro caso, tanto para A maior que 1 quanto para A entre 0 e 1, que são os casos importantes da função exponencial, mas ele pode ser também negativo. Neste caso, o que acontece, gente, se eu multiplico uma função exponencial por menos 3? Olha, essa parte aqui ela é sempre positiva. Só que se eu multiplicar por um número negativo aqui, o que acontece com esse produto? Ele dá negativo. Então minha função vai ficar abaixo do eixo x. Só que a ideia é a mesma. Eu vou marcar dois pontos do mesmo jeito, né? Ou seja, 0 vai em B. Então eu vou marcar aqui o B, ó, que é a base. Tá aqui. E o 1 vai em quem? B vezes A. Olha, o A ele é sempre um número positivo. Tá aqui, ó. A restão dele. Inclusive, ó, A maior que 1. Então, quando eu pego por B vezes A, ele vai ficar um número negativo que é maior em tamanho do que o B. Então, vai dar aqui, ó, B vezes A. Tá o pontinho aqui. Beleza? E caso A esteja entre 0 e 1, uma coisa importante. Perceba que, se você for jogando pontos na calculadora, né, use uma calculadora para isso, vá jogando pontos negativos aqui em x e vai ver na saída. Você vai ver que a saída vai se aproximar de 0. Ou então vai jogando pontos depois de 1 aqui. Você vai ver que o valor vai aumentando cada vez mais, claro, vai aumentando, mas vai ficando negativo. Né? Aumenta para baixo, digamos assim. Tá certo? E aqui é o caso, o último caso, que é, se eu estiver o A entre 0
e 1 e o B negativo, eu vou ter um gráfico dessa forma. Por quê? Porque o 1 vai sempre em B, tá certo? Não, 1 não. O 0 vai em B, desculpe, e o 1 vai em B vezes A. Tá certo? Gente, na dúvida, marca mais de 2 pontos, tá certo? Porque às vezes a gente tem dúvidas, né? Eu falei no início, né, nas aulas iniciais de função exponencial e das outras também. Quando você tem dúvida de um gráfico, não pegou muito bem, marca vários pontos e liga a eles. É uma forma que a gente tem de não ficar decorando tanta coisa. Claro, quando você está por dentro, que só precisa de 2 pontos para esboçar o gráfico de uma função exponencial comum, ou este caso aqui, que é uma função exponencial especial, aí beleza, né? Não tem tanto problema assim, você usa a técnica. Quando você não sabe, aí joga vários pontos, por exemplo. Joga lá o -1, -2, 1 e 2, aí marca eles, liga e vê o que está acontecendo. Beleza? Então vamos botar isso em prática nesse exemplo aqui. Ó. Esboce o gráfico da função f de x igual a -3 vezes 2 elevado a x. Olha só, eu não preciso decorar esses casos. Claro, se eu fosse enquadrar ele em um desses casos, seria o b aqui, negativo, está aqui, e o a aqui, ó, maior que 1, que é o 2. Seria esse primeiro caso. Então eu vou ter um gráfico parecido com isso. Mas por que eu não preciso decorar esse tipo de coisa? Porque olha bem, vamos lá. Solução. Porque se eu pegar aqui, ó, f de 0, vai ser o quê? -3 vezes 2 elevado a 0, vai dar -3 vezes 1, -3. Ou seja, o 0 foi em quem? Em B. Lembrando a forma aqui, ó, o B é o -3. Não precisaria fazer essa conta. Estou fazendo só porque é um exemplo, né, o primeiro exemplo que a gente está vendo, a gente faz. -3 vezes 2 elevado a 1. Aí dá, aqui vai dar 2, né? Vai dar -3 vezes 2, que vai dar -6, que é B vezes A. B é -3, o A, que é a base, 2. Vai dar o quê? -6. Então a gente marca esses caras no gráfico, ó. Vou botar ele mais aqui acima, né? Já que ele é uma função que vai estar abaixo, né? Porque deram os dois valores negativos. Olha que interessante, ó. Não tem nem como você enquadrar nos outros casos, né? Aqui só dá valor positivo, né? Então, perceba quando você olha para os carinhas e entende que 2 pontos só são necessários, acaba o problema. Por quê? Em 0, ó, ele vale -3. Então, vou marcar aqui o -3. Então, ele vai passar aqui, certo? E em 1, vou botar 1 aqui, não está muito com a escala, com x e y, né? Ele vai valer quanto? -6. Mais ou menos o dobro dessa distância aqui, ó. Tá aqui. Opa, desculpe. Aí aqui eu tenho que ligar, né? Porque 0 está no eixo x, né? Ele passa em cima, né? Do eixo x e y. Pronto. Então observe, ó. Basta eu ligar esses caras. Agora eu vou ligar como? Assim? Não, essa função aqui ela nunca vai dar 0. Certo? Então eu tenho que ligar ela como? Assim. Então ela vai ser assintótica para cá, ou seja, se o x diminuir, né, vier da direita para a esquerda e cada vez for ficando menor, ela vai ficar cada vez mais perto de 0. E se o x for aumentando, né, da esquerda para a direita, você vai perceber que ela vai aumentando muito de tamanho, embora vá ser sempre números negativos. Ó, aqui deu -3, depois deu -6, aumentou de tamanho, embora é negativo. Se eu jogar agora 2 ao quadrado, ó, -3 vezes 2 ao quadrado vai dar o quê? 2 ao quadrado, 4, vezes -3, -12, aumentou mais ainda, porém, negativamente, né? E aí você vai fazendo essas coisas. Então, assim, você não precisa decorar nada disso aqui, gente. Quando você tiver dúvida no gráfico, o que você faz? Joga vários pontos, tá certo? Eu sempre dou essa ideia, porque às vezes a gente quer, principalmente quando está começando a estudar, né, que não pegou ainda a manha, decorar esse monte de fórmula, anotar isso aqui. Isso aqui vem naturalmente com o estudo, tá certo? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.